Olá, tudo bem? Vamos dar início agora ao pré-revisão. Vamos fazer uma oração primeiro? Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco na Tua presença esse pré-revisão, peço que o Senhor derrame da Sua graça, do Seu poder, trazendo luz ao entendimento dessa vida, Deus, que está assistindo esse pré-revisão, para que possa compreender o plano da salvação, o resgate que foi da sua vida por meio da morte de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com a lição 1. A lição 1 fala sobre o plano da salvação. Por que foi necessário Jesus morrer? Então nós temos que falar no plano, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que antes do homem pecar, ele tinha uma vida espiritual plena, né? Ele era perfeito, ele era inteligente, ele era capaz, ele podia tomar decisões, ele podia criar. O Adão e Eva, eles eram extremamente criativos, né? Tanto é que as espécies, né? As espécies de plantas, de animais, foi Adão e Eva quem deu os nomes, né? As espécies, né? Então, assim, ele era dotado de capacidade para fazer tudo, né? Deus deu para Adão e Eva o domínio de toda a situação. Mas quando aconteceu aqui em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então Adão e Eva, eles, antes de Gênesis 3, versículo 8, antes de Gênesis versículo 3, 8, Adão e Eva eram perfeitos, eles eram santos em toda a sua, do início ao fim das suas vidas. Só que aí eles pecaram. Quando eles pecaram, por que eles pecaram? Porque eles quiseram ser igual a Deus, dotado da capacidade de decidir, de tomar decisão. Pensa, igual uma criança que quer mandar igual os pais, quer ter autonomia igual os pais. Adão e Eva quiseram isso. E aí o que aconteceu? Eles caíram em pecado, né? Romanos 6, 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Adão e Eva, quando eles desobedeceram, eles se rebelaram contra a autoridade de Deus, né? Eles morreram espiritualmente. Então a morte espiritual acontece quando nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus, né? Queremos ser igual a Deus, querendo decidir o bem e o mal, decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram morte espiritual. E nós, a sua descendência, herdamos essa morte espiritual, né? Então, nós precisamos entender por que foi preciso Jesus morrer na cruz. E onde nós estamos hoje? Então, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Herdamos isso aí no nascimento, né? Então, Adão e Eva pecaram e nós herdamos isso daí. E agora, Maria? Acabou? Não tem mais jeito? Tem sim, né? Então, Deus planejou nos reconciliar para si mesmo. Efésios 1,7 diz: em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, com o pecado de Adão, nós não tínhamos outra solução que não fosse sermos remidos. O sangue de animal, ele não poderia resolver essa questão do pecado, da morte espiritual, nos resgatar. Só o sangue de um cordeiro que fosse uma pessoa de verdade, nascida do homem,
sem pecado, que poderia nos resgatar. E aí Jesus veio, morreu na cruz, derramou o sangue dele e nós fomos resgatados da morte. Amém? Tá, e aí? Como que eu posso receber a bênção da salvação? Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, conta a história do filho pródigo. Depois em casa, quando você tiver tempo, abre lá e você vai compreender. O filho pródigo, ele escolheu pedir herança. Quando o filho em vida recebe a herança do pai, sem o pai querer dividir a herança, o filho matou o pai. No coração dele, ele matou o pai. Porque a herança, ela só pode ser dada após a morte do pai, né? Ou dos pais, né? E aí o que aconteceu? Ele foi embora, gastou tudo que ele tinha. E aí um dia ele estava passando fome no lugar, porque ele desperdiçou tudo que ele tinha recebido, todo o dinheiro, toda a herança que ele tinha recebido do pai dele, ele gastou, né? E aí um dia ele caiu em si, e ele entendeu que ele tinha matado o pai dele e que ele não precisava estar passando aquilo, né? E aí foi quando ele falou, já sei, vou lá no meu pai, vou pedir perdão para ele, vou reconhecer o quanto eu errei e ele vai me aceitar, nem que seja como empregado. Então, nós da mesma forma, nós temos que reconhecer que somos pecadores, nós precisamos reconhecer que nós herdamos uma natureza pecaminosa, que é a natureza adâmica, né? E que nós precisamos nos arrepender dos pecados, das escolhas erradas que nós já fizemos ao longo da nossa vida. E para isso nós precisamos confessar que nós somos pecadores. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 7 e 8 diz... Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus, ele permitiu o nascimento de Jesus para que nós fôssemos resgatados. Né? E como é? Através da fé. Tudo assim que a gente fala em igreja, célula, Bíblia, é tudo mediante fé. E é algo que você precisa ter pessoalmente. É uma experiência que você precisa ter pessoalmente. Amém? Então, para nós entendermos, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem muita gente que aceita Jesus como Salvador. É aquele que vai me tirar da morte, é aquele que vai me resgatar lá do pecado, mas não o aceita como Senhor. O que é aceitar Jesus como Senhor? É quando você deixa Ele dirigir a sua vida. Quando você deixa Ele entrar na sua vida e conduzir você pelos caminhos que Ele sabe que é o melhor para você. Amém? E agora, como é a minha nova situação? Primeiro, antes disso, você precisa aceitar Jesus. Eu quero fazer uma oração e peço que você repita comigo essa oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entendo hoje que sou pecador e que eu preciso te aceitar como meu Senhor e Salvador. Por isso, com o meu entendimento, eu abro o meu coração e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Entra, Senhor Jesus, no meu coração e mude a minha história, em nome de Jesus. Amém? Você agora... a partir desse momento que você aceitou Jesus, você confirma que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, a partir desse momento, você faz parte da família de Deus, você se tornou um filho de Deus. Eu vou te provar em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Vou ler para você. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornaram filho de Deus. Você precisa fazer essa declaração pública. Ah, Maria, eu vou orar de olho, de boca, só em mente, não adianta. O mundo espiritual precisa ouvir a sua voz, porque o mundo espiritual não pode ouvir os seus pensamentos. A declaração tem que ser pública. Outra coisa, a partir do momento que a gente aceita Jesus, reconhece publicamente que aceitou Jesus, os nossos pecados automaticamente são perdoados. Nós precisamos entender a diferença de perdão do pecado e consequência do pecado, né? Nossos pecados são perdoados, o Senhor lança no mar do esquecimento, Ele não lembra mais dos nossos pecados, mas ficamos com a consequência do pecado. Não podemos confundir que uma coisa não anula o outro. Nós vivemos uma vida real, verdadeira, não é passe de mágica, né? As consequências do nosso pecado, ela tá aí. Por exemplo, quem bebeu a vida toda, 30, 40, 50 anos, um dia vai colher a consequência, né? Cirrose, problema nos rins, problemas sérios, fígado, estômago, né? Então nós não podemos confundir. Deus te perdoa, apaga seus pecados no mundo espiritual, mas as consequências físicas ficam. Amém? E agora eu recebi a bênção da salvação. Eu recebi a bênção da salvação. Amém? O que Deus espera de você agora que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele espera que você cresça espiritualmente. Como, Maria, que eu cresço espiritualmente? Orando, lendo a Bíblia e obedecendo. Não tem como você crescer espiritualmente sem ler a Bíblia. Não tem como você crescer espiritualmente sem orar. E não tem como você crescer espiritualmente sem obedecer. Tá? Criança que é rebelde, não quer obedecer. Ah, Maria, como que é esse negócio de obedecer? À medida que você vai lendo a Bíblia, você vai tendo o seu crescimento espiritual, né? Atendimento com o líder, estando no culto, na célula. Amém? E vamos falar mais sobre o crescimento espiritual. Para eu ter um crescimento espiritual, eu preciso passar pelo batismo do arrependimento. Romanos 6, capítulo 3 e 4 fala assim, ó. Romanos 6, capítulo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. Então o que está falando aqui? Que quando eu aceito Jesus, eu sou batizado nas águas, que é o batismo do arrependimento, eis que tudo se fez novo. Então não basta apenas aceitar Jesus, nós precisamos passar pelo batismo das águas. Quando você levanta sua mão e aceita Jesus, faz essa oração que nós fizemos ainda agora, maravilha, show, uma declaração para o mundo espiritual. Mas você precisa do batismo nas águas para você fazer uma declaração pública. Eis que agora eu mudei de lado. Eu agora estou do lado certo da força, né? Amém? Então é preciso. Onde é que está escrito isso, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria, mas eu já fui batizado quando eu era criança. Só que batismo significa arrependimento. Vou provar. Em Atos capítulo 19, versículo 3 e 4, Paulo se deparou com uma situação semelhante. Perguntou-lhes Paulo, então, em que batismo fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Aí Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento.
O batismo nas águas é um batismo de arrependimento. Pergunto para você, um bebê, uma criança, até uns 7, 8, dependendo da idade, sabe o que é arrependimento? Na sua opinião? Então, uma criança não tem condições de se arrepender. Então, aquele batismo que joga a aguinha na cabeça da criança, ele não vale. Não como batismo de arrependimento. Porque o batismo de arrependimento você precisa ter mentalidade, maturidade para entender que as suas escolhas foram escolhas de pecado e que você precisa se arrepender delas. Entende? Então, houve uma consagração quando você era pequeno, mas batismo é quando você tem idade. Algumas crianças a partir dos 12 anos, dos 10 anos, depende. A justiça hoje reconhece que um adolescente de 16 anos ainda não tem capacidade para tomar decisões. Então nós precisamos entender isso. O batismo de arrependimento, ele só é possível quando você tem consciência das suas escolhas erradas e você se arrepende, declara publicamente que se arrepende e você mergulha. O batismo de João é mergulhar na água onde é sepultado os seus pecados. Amém? A partir do momento que você se batiza, se você vai fazer parte da família de Deus, você já pode participar da ceia do Senhor, né? Aquela Santa Ceia que a gente participa uma vez no mês, né? O que é a Santa Ceia? É um memorial da obra redentora de Jesus, uma proclamação do seu sacrifício, da sua vitória. É uma comemoração, celebramos a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Amém? Ah, Maria, mas você vai comemorar que Jesus morreu? Vou! Ele morreu no meu lugar. E ele não ficou morto, ele ressuscitou. Aquele Jesus que está na cruz, aquele Jesus não existe. O meu Jesus não está na cruz. O meu Jesus está lá no céu, à direita de Deus, se preparando para vir buscar uma igreja gloriosa. Amém? Aquele crucifixo que tem Jesus lá morto, derrotado, aquele lá não é o meu Jesus. O meu Jesus morreu, desceu da cruz, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu glorificado. Amém? Então é esse batismo aí. Então, o que significa o pão? O pão significa o corpo de Jesus. E o suco de uva significa o sangue de Jesus. Devemos participar, né? Jesus, ele falou, olha, participe do meu corpo e do meu sangue até que eu venha. Ele ainda fez uma promessa, Jesus está de jejum até hoje. Ele falou que ele não ia no céu, olha que tremendo, no céu tem suco de uva? Tem. Não vou participar, não vou tomar o suco da vide, enquanto eu não comemorar com vocês. Jesus está de jejum tem mais de 2000 anos. Amém? Uma piadinha aqui pra gente rir. Amém? Aí, após o momento que nós somos batizados no Espírito Santo, aceitamos Jesus, somos batizados nas águas, nós podemos ser batizados no Espírito Santo, né? Para quem que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é para pessoas convertidas. Vamos ler lá onde é que está escrito isso? João, capítulo 16, versículo 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nós vamos poder ser batizados com o Espírito Santo. Maria, e se eu não quiser ser batizado com o Espírito Santo? Não será batizado. O Espírito Santo não invade ninguém. Não invade o coração de ninguém, não invade a vida de ninguém. Mas para que eu preciso ser batizado do Espírito Santo? Primeiro, para você ser convencido dos seus pecados. Ele age na pessoa que não é convertida, ele age na pessoa que é convertida, né? O Espírito Santo também, ele vem para nos dar um fortalecimento espiritual, para nos capacitar a vencer neste mundo. Nós só podemos servir o Senhor se formos batizados no Espírito Santo, porque é muita guerra espiritual que nós enfrentamos.
ok? E o Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, ele é o nosso consolador, ajudador, santificador e doador de poder. Amém? O batismo do Espírito Santo, ele vem como um revestimento espiritual, né? Então, toda vez que nós recebemos, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela recebe um revestimento espiritual para vencer. Amém? Vamos agora para a terceira aula, servindo a Deus. Então, nós podemos receber a unção diária do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós vamos receber a unção diária do Espírito Santo, através da oração, da leitura da Bíblia e da obediência, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Maria, e se eu pecar? Meu Deus, se eu for por revisão, muitas pessoas dizem que eu não vou aceitar Jesus agora não, porque eu vou pecar. Todos nós pecamos. Isso é uma realidade. A partir do momento que nós vamos por revisão de vidas, aceitamos Jesus, vamos por revisão de vidas, somos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, nós deixamos de ser pecadores que luta contra o pecado, mas um santo que vence o pecado, né? Então, nós precisamos entender, e se eu pecar? A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que convém que o homem não peque. Mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que advoga as nossas causas. E 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Maria, então se eu pecar, Deus me perdoa? Sim, desde que não seja aquele pecado, né? Que você planejou, vou pecar e peço perdão. Esse aí Deus não vai, né? Deus não é bobo. Amém? E obediência? Entenda uma coisa. Para você crescer fisicamente, você precisa dos alimentos certos. Para você crescer intelectualmente, você precisa estudar. E para você crescer espiritualmente, você precisa de obediência. Leitura da Bíblia, obediência e oração. Eu falei isso no início, lembra? Então, nós precisamos buscar isso daí. Uma coisa que você tem que entender. A criança, enquanto você fala as coisas e ela dá birra, ela mostra que ela não obedece. A criança birrenta não obedece. A criança que você fala e ela joga as coisas, ela não é uma criança obediente. Ela é birrenta, ela é rebelde. Você fala, ela joga as coisas, te dá um tapa, é rebelde. E o adulto, você tem como você saber se o adulto está tendo crescimento espiritual através das escolhas dele. Se você fala, ele dá birra. Se você fala, ele rebate, entendeu? Então, você vai entender se a pessoa é obediente, cresceu, está amadurecido, quando você diz, ela fala, é verdade, vou mudar. Entende? Então, o seu crescimento espiritual virá quando você começar a obedecer. Amém? Isso é bíblico. Jesus, antes dele ser preso, tem aquele que a gente já viu muito em filme, ele lá no Getsemane, quando ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E é isso que a pessoa madura faz. A pessoa madura fala, eu não concordo com o meu líder, eu não concordo com essa palavra, mas eu vou obedecer. Isso é obediência. A submissão chega em outro nível. É algo que você vai aprender no IV. Amém? Outra obediência, então tem essa obediência e tem obediência também nos dízimos e nas ofertas. Às vezes a pessoa está fluindo, né? Está crescendo espiritualmente, né? Está mudando, está quebrantando, né? E está crescendo no ministério também, começa a ganhar almas, ter almas, discípulos, células abaixo de si, mas financeiramente ela não cresce. Por quê? Não está sendo obediente nos dízimos e nas ofertas. Eu vou ler aqui um trechinho, depois você lê quando você puder. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Em versículo 8. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Amém? Não vou ler o restante. Então, é uma ordenança. Claro, tem pessoas que falam que não se fala mais em dízimo hoje em dia. Eu obedeço isso daqui. Eu já perdi tudo que eu tinha de móveis, né? De móveis, de bens, por conta do dízimo. Perdi a saúde por conta do dízimo. Porque eu roubei o dízimo muitos anos. 5 anos, se eu não estiver enganada. Foi de 2006 a 2009. Dá quantos anos? 5 anos, 2006 a 2009. Né? Dá muito tempo. Então, eu sei o que é roubar. E a partir do momento que eu fiz a aliança com Deus, foi 3 anos roubando o Senhor, 3 anos que me custou caríssimo. Perdi carro, perdi nome, perdi saúde, quase perdi a minha família. Até hoje eu tenho consequências disso, né? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não se iluda. Meu problema está sendo financeiro, não tem nada a ver na minha vida espiritual, tem nada a ver no meu ministério. Tem sim, porque um abismo chama outro abismo. Uma área começa a entrar na outra área. Quando eu vi, eu já estava desesperada, porque eu não sabia mais o que fazer. Quando você desobedece a palavra do Senhor, o diabo vem e cega seu entendimento. E aí, quando você viu, você já não sabe nem mais onde você caiu. E a palavra do Senhor diz, lembra-te de onde caíste. Amém? Eu levei 3 anos para enxergar onde eu estava pecando. Quando eu confessei meu pecado, a torneira parou de vazar. Amém? E por último, que é a última questão aqui sobre autoridade, sobre obediência, é a questão da autoridade espiritual. Gente, é uma das coisas mais sérias que existe a questão da autoridade espiritual. É uma das coisas mais sérias que existe a questão da autoridade espiritual, né? Quem são autoridades? Quais são as autoridades espirituais que a gente tem? Eu vou falar no mundo natural. Quais são as autoridades? Pai, mãe. A gente tá aqui, ó. Quem tá acima de nós? Pai, mãe, professor, professora, diretor, coordenador, supervisor, é bravo, né? Vereador, secretários, prefeito, deputado estadual, federal, senador, ministros do STF, juiz, vocês estão sentindo o peso aqui? Presidente da República. São todas pessoas que são autoridades delegadas por Deus sobre nós. E quando eu sou rebelde a essa autoridade? Quando eu xingo a autoridade, quando eu ofendo a autoridade, quando eu falo mal dessa autoridade, eu estou pecando. Estou pecando. É uma coisa assim terrível, até você abrir a mente, né? O mundo espiritual, ele é regido por autoridade. Nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia conta que Miriam e Arão foram rebeldes com Moisés. Sabe o que aconteceu? Os dois morreram. Teve a tribo de Acã, que era levita. A família de Acã, que era levita. E ele se rebelou contra a autoridade de Moisés e de Arão. A terra abriu e foram engolidos todos. Só salvaram 2 crianças, porque as 2 crianças não se rebelaram contra Moisés e Arão. Então a autoridade espiritual é muito séria. E quem são as autoridades espirituais sobre a minha vida na igreja? Pastores, coordenadores, bispos, líderes de equipe, líder de célula. Eu sou autoridade espiritual na sua vida. Por quê? Quem que ora por você?
Quem que jejuma por você? Quem é que está lá no mundo espiritual guerreando pela sua vida? Eu. Os pastores, né? David e Tainá. Os bispos, nossos pastores Fred e Carla. Os bispos Lucas e Priscila. São autoridade, o bispo Rodovalho. Essas são as autoridades na nossa vida. E nós precisamos vigiar para não cometermos o pecado da rebeldia, que foi o pecado que Lúcifer levou Adão a cometer. Ele despertou em Eva e em Adão o desejo de ser igual a Deus, que foi o pecado de Lúcifer. Eu sei mais, eu não aceito essa pessoa ser minha líder, eu não escuto, quem pastor pensa que é, quem o meu líder pensa que é. A gente não quer mandar em você, a gente quer te proteger. E em casa, agora sim, em casa, quem que é a autoridade? O esposo. O esposo é a autoridade. Mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que obedecer no Senhor. Maria, como que é isso? Aí você tem que começar a ler a Bíblia, ouvir a palavra do Senhor, o que ela diz. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Pai e mãe. A gente que trabalha com adolescente, a gente explica muito com o jovem que enquanto ele estiver solteiro dentro de casa, quem manda é o pai e a mãe. Em primeiro lugar, o pai e a mãe. O líder, ele tem a autoridade, mas depois do pai e a mãe. Se o líder der uma direção, mas o pai e a mãe der outra, quem manda é o pai e a mãe. Amém? E depois disso tudo, Marie, o que eu faço? Agora Deus também tem um chamado para você. Tá lá em Mateus, capítulo 28, 19. Eu já até li. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vou ler para você. João 15. Qual é a ordenança de Jesus para nós? Continuar o legado do ministério da palavra, continuar o legado da missão de Jesus, que é ganhar o mundo para Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá onde isso? João 3,16. E aí, qual é o legado que Jesus nos ordenou? Não é uma escolha. Não, eu posso escolher não fazer? Pode, você pode escolher o que você quiser, mas isso não quer dizer que você não esteja desobedecendo. Você entendeu? O livre-arbítrio é assim. Você pode fazer tudo que você quiser na vida. Pode, mas isso não quer dizer que é certo. Você tem essa autonomia para escolher, mas isso não quer dizer que é certo. Então diz aqui em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, é uma ordem. Não é uma escolha, é uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem, ganhar alma para Jesus. É uma ordem levar o povo para revisão de